vivi 21 anos em pecado. Quem tem problema com o nosso casamento, com a nossa comunidade LGBT+, é a igreja. Deus não tem e nunca teve. Está normatizado hoje, o cristão pode pular carnaval, afinal tem até cantora que é gospel e que está lá no bloquinho do carnaval. Talvez você fique se perguntando, mas como pode alguém viver 21 anos em pecado? Eu já nasci em pecado. Nasci no dia 31 de dezembro do ano de 1974, quando a minha mãe tinha 16 anos de idade e já vivia na prostituição. Eu fui criada pela minha avó, mãe de meu pai. A minha avó me criou nos seus preceitos e conceitos de religiosidade católica, apostólica, romana. Ela me ensinou a crer que o Deus que estava na missa era o mesmo Deus que estava no centro espírita. Mas o Deus que eu prego aqui nesta noite, a Bíblia diz que Ele é puro, Ele é reto e Ele é sem mistura. Aleluia! Com a minha avó eu fui criada até os 10 anos de idade, ali na cidade de Recife, capital de Pernambuco. Sou pernambucana de nascimento. Por isso que eu sou crente canela de fogo, porque todo nordestino é canela de fogo, viu, irmão? Aleluia! Disseram que os mineiros também, deixa eu ver. Aleluia, glória a Jesus, glória a Deus. Enquanto eu era criada pela minha avó, a minha mãe galgava o mundo do sucesso, o mundo da fama, o mundo da glória, a glória do homem, a qual a Bíblia diz que é como a erva do campo, passageira, que perece e se vai. A minha mãe foi capa de 13 revistas masculinas, fez filmes, propagandas, comerciais, conheceu e foi amante de homens famosos como o rei de futebol Pelé e o rei das mulatas, Oswaldo Sargentelli. Ela gostava tanto de um rei que decidiu ficar com o rei dos reis, Jesus de Nazaré. Aleluia. Ela fez uma ótima escolha. Aos 10 anos de idade eu fui morar com ela no Rio de Janeiro. A partir daí a minha vida se tornou um verdadeiro inferno. Era um sonho meu, desde criança, estar morando com a minha mãe. Mas esse sonho, quando se tornou realidade, pareceu-se com um pesadelo. Eu e ela brigávamos, discutíamos, e por qualquer motivo a minha mãe me batia. Quando eu completei 12 anos de idade, ela me colocou num colégio interno de freiras. Ali eu tinha a Bíblia como livro de cabeceira, mas eu não lia. É como muita gente que tem a Bíblia em casa aberta no Salmo 91, cheia de poeira, nunca leu. Disse Jesus: erra o homem por não examinar as Escrituras. Por quê? Por quê? Nem o poder de Deus, porque são elas que de mim testificam. A Escritura nos ensina a respeito de Deus, a Escritura nos ensina a respeito de Jesus. Não adianta conhecer só o Salmo 91, tem que conhecer é o Deus do Salmo 91. Ali aos 12 anos de idade, eu conheci o homossexualismo. Aí você fica chocado, com 12 anos, uma criança. E eu concordo com você em gênero, número e grau. Mas quem disse que o diabo escolhe idade? Hora, lugar, posição de vida, patamar financeiro. A Bíblia diz em João 10:10 que ele vem ensinar a matar, roubar e destruir. Tudo aquilo que o diabo toca, ele destrói. Tudo aquilo que Jesus toca, Jesus levanta. Oi, gente, essa é minha esposa Ana Roda e nós somos evangélicas. Essa é minha esposa Rosânia Rocha e nós somos pastoras. E o amor superou a religião. Fui namorar com 14 anos, meu primeiro namorado, e de cara, eu posso dizer com todas as letras, eu não me encontrei. Casei com um homem, tivemos um filho, eu vivia tipo dentro de uma caixa, velada, mas eu não sabia definir exatamente o que se passava comigo. Eu morava nos Estados Unidos. Antes de eu sair do Brasil, eu já tinha um ministério consolidado como cantora gospel, né? Mas eu vim conhecer a Lana em 2000 e alguns bolinhos. A minha história era de alguém que tinha saído da homossexualidade. E eu andava pelo Brasil e pelo mundo inteiro contando a minha conversão e a minha tal cura. Aos 10 anos eu me apaixonei pela minha professora de redação. Aos 12 anos de idade, eu estudava num colégio de freira, eu era interna, me apaixonei pela minha amiguinha na escola de freiras, fui convidada a me retirar do colégio, ou seja, expulsa da escola por causa disso. Então, quando eu completo 18 anos, eu saio de casa, vou viver com uma mulher 12 anos mais velha do que eu, e nesse processo a minha mãe se converte ao evangelho e ela vem pregar o evangelho para mim. E me converter ao evangelho era porque eu tinha aprendido, segundo o que minha mãe havia me trazido, e a igreja havia me apresentado, que eu ia para o inferno por ser como eu era, e eu acredito que ninguém sem consciência quer ir para o inferno. Então eu fiz tudo aquilo que eu entendi que eu precisava fazer para deixar de ser quem eu era. Então, é aquela cobrança de você é uma ex, você precisa casar, porque o casamento é a prova da tua cura. Depois que eu casei, eu percebi que nada tinha mudado, que eu continuava lutando com os meus desejos, com os conflitos, e era algo desesperador, enlouquecedor. Com quase 4 anos de casamento, eu conheço Rosânia, e eu compreendo que aquilo que eu havia pregado no Brasil e em muitos lugares do mundo, eu não havia conseguido de fato. E é quando a minha fé entra em conflito. Porque eu pensei, se Deus não me curou, se for uma doença, se Deus não me libertou, se for demônios, então eu nasci para o inferno. A primeira vez que eu vi ela foi uma coisa muito inédita pra mim, porque eu não tinha tido até então envolvimento com nenhuma mulher. Eu me lembro que eu estava sentada na primeira fileira e a igreja estava super lotada. E quando eu a vejo pela primeira vez, eu sinto algo dentro de mim. A gente evitava de se encostar, porque eu já percebia que a gente realmente tinha uma eletricidade ali, né? Latente. E a gente fugia muito. Você falou assim, eu acho que eu estou apaixonada por você. Eu não fui apaixonada. Eu disse assim, eu acho que eu estou gostando de você de uma forma diferente. Gostando de apaixonada. Não, vamos falar direitinho. Aqui tem que ser bem certinho. Eu olhei pra ela e falei, a recíproca é verdadeira. E aí a gente começou a orar junto, pedindo para que Deus tirasse aquele sentimento da gente. Então, não foi uma coisa que a gente já se entregou a uma paixão, uma avassaladora. Não, a gente foi buscando esse lugar. E eu virei pra ela e eu falei, olha só, eu não vou continuar com isso. Eu vou confessar.
A gente foi imediatamente conversar com o nosso líder, pastor da igreja em Boston. Só que o que acontece? Eu declaro, eu conto, eu peço minha ajuda, e ela estava junto também. Só que no outro dia de manhã, o Brasil inteiro sabia. Foi falado na rádio do que aconteceu, no Brasil inteiro. Foi então usada a rádio para falar que a missionária Lana Holder tinha caído no homossexualismo, que é a expressão que a igreja usa, com a cantora Rosânia Rocha, uma cantora dos Estados Unidos. Perdi meu ministério, perdi minha família no Brasil, perdi meus amigos. Falei assim pra ela, olha, eu vou seguir a Cristo, tu segue a Cristo também. Só que um dia meu telefone tocou. E nesse telefone, a consolidadora dela me chamava, Rosânia, eu preciso da sua ajuda. A Lana tá entrando na bebida, nas drogas, eu preciso da sua ajuda. Então, imediatamente eu falei, claro. Então, quando eu voltei, eu cheguei no apartamento dela, ela tava nua. Ela não tava no apartamento, só que eu entrei no apartamento. Eu consegui entrar, não sei se eu podia janela dessa vez, ou se alguém me achava que fosse eu vinha por fora. Se eu vinha. E eu entrei, e tomei um banho, e coloquei o pijama dela, me sentei na cama e liguei pra ela. Oi, Lana, Rosânia? Tipo assim, não precisa falar, 7 meses. Quando ela chegou, eu fiquei muito irada mesmo. E a gente, cara, eu acho que eu quebrei algumas coisas. Mas a gente resolveu conversar de novo, porque tava vendo que não tava fluindo. Eu tô infeliz, você tá infeliz. Então a gente começou a pensar sobre isso. E aí teve uma ocasião que a gente ficou junto, a gente passou o dia junto, e eu fui deixar ela em casa, na casa da tia dela. E na volta, eu tinha bebido, e foi quando eu sofri um acidente de carro. Aí nesse acidente de carro, eu quebrei 4 costelas, tive dilaceramento do fígado, luxação do fêmur, esmagado o meu pulmão direito, e tive trauma cardíaco. Ou seja, eu quase morri. E quando eu estava entrando na sala de cirurgia, a pessoa que era a minha consolidadora, ela falou assim pra mim, se você não fizer com Deus um voto de que nunca mais você vai ver a Rosânia, você vai entrar nessa cirurgia e você vai morrer. E eu estava desesperada, meu filho tinha 5 anos de idade. E eu ficava pensando, o que a Rosânia vai sentir se eu morrer? Como é que ela vai ficar? Ela vai se sentir culpada. E naquela hora eu fiz um voto com Deus. Eu falei pra Deus que se ele me tirasse daquela situação que eu estava, de eminente morte, que eu nunca mais ia ver a Rosânia. Só que eu fiquei em coma. Nesse coma, Deus falava comigo. Eu vivia dentro de um quarto muito grande, branco. Filha, eu estou aqui para te perguntar se você quer ir comigo ou se você quer ficar. Então, Deus não me tratou como uma sapatão, uma perdida, uma rejeitada. Não, ele me chamou de filha. Ele não me chamou nem de Lana. Ele me chamou de filha. Ele estava dizendo para mim que eu ia para o céu com ele. Então, aquilo mudou a minha vida radicalmente. Eu acordei do coma. E aí foi quando eu falei para ela, eu vivi uma experiência e eu tenho certeza que Deus nos ama e nos aceita como nós somos. E a gente recebeu uma palavra de Deus muito precisa, que era, eu estou levantando vocês para fazer a última colheita antes do arrebatamento. E Deus falou com você também. Não me arrepio. Em um lugar que você foi pregar. Você ainda não tinha ainda se Sim, totalmente. Estava pregando nas igrejas. Deus usou uma irmã, ela olhou para mim, Deus tomou ela, usou ela e falou assim, eu estou vendo na sua mão um cajado diferente. E eu vejo muitas ovelhas, todas coloridas. E a gente tinha esse desejo de começar uma comunidade de fé. Porque todas as vezes que a gente estava junto, 90% dos nossos amigos eram pessoas que não estavam mais dentro da igreja por causa da sociedade. Quando eu cheguei na casa da minha avó, e a Lana ficou do lado de fora, porque eu queria visitar, né? Não sabia como ia ser, ela ficou do lado de fora, eu entrei. Quando eu entrei, ela me abraçou, e a gente se sentou e ela olhou pra mim e falou, eu estou vendo. Deus está me mostrando você e ela, vestida de soldado. Vocês estão fadadas, com uniforme de soldado. E eu vejo no seu peito, falando de mim, uma medalha, várias medalhas, e ela também em posição de guerra. E atrás de vocês vem um grande exército. Então,